Olá, pessoal. Vamos ver agora quais são as etapas de um aerolevantamento. O aerolevantamento é um método, de produção de mapas e dados geográficos a partir de fotos aéreas, de fotografias aéreas. Então, vai ser um conjunto de operações aéreas e espaciais de medição, computação e registro de dados do terreno, com emprego de sensores e equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados levantados ou a sua tradução sobre qualquer forma. Isso é o conceito básico de aerolevantamento. Para a gente obter produtos cartográficos a partir de um aerolevantamento, são necessários algumas etapas, né? E essas etapas para obter produtos cartográficos a partir do aerolevantamento incluem o planejamento da missão, a obtenção das fotografias aéreas, que é o voo propriamente dito, a etapa de apoio de campo ou terrestre, a reambulação, o processamento dos dados, onde está incluída a aerotriangulação, e por último, a restituição fotogramétrica, que vai incluir a fotointerpretação, o desenho e a alimentação de banco de dados. O planejamento de um levantamento como esse inclui responder algumas questões que a gente pode delimitar como etapas de um processo de aerolevantamento. A primeira questão, e bastante importante, é, obviamente, qual é a localização e os limites da área, né? Ainda quais são os objetivos do nosso levantamento. Isso a gente tem que ter muito claro já. Porque a partir dessas duas perguntas iniciais, a gente vai definir a distância de amostra no solo, ou seja, a resolução espacial. Qual é o tamanho do menor objeto que a gente quer enxergar naquele levantamento, né? E a partir dessas três perguntas iniciais, a gente passa a escolher a plataforma a utilizar, pode ser um avião, pode ser um helicóptero, pode ser um drone, né? A necessidade de marcação de pontos de apoio e de controle em solo e posterior levantamento, elaborar o plano de voo em programa específico, né? Esse plano de voo vai ter que incluir altura de voo, o recobrimento, número e posição das faixas de voo, entre outras variáveis que são importantes no planejamento de voo. Essas etapas vão variar, né? Se esse aerolevantamento vai ser feito com um avião pilotado, tripulado ou com um drone, tem etapas bastante diferentes. Se for com um drone, tem que se observar o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, o RIBAC número 94 de 2017, né? E se for com um avião, daí tem que ter autorização do Ministério da Defesa, tem que ter um responsável técnico, com drone também, né? Tem que ter um engenheiro cartógrafo como responsável técnico. O nosso objetivo aqui não é ensinar vocês a fazer aerolevantamento, é a gente entender de onde que vão ser os produtos do aerolevantamento e daí sim a gente vai trabalhar com esses produtos do aerolevantamento. O técnico agrimensor ele não tem atribuição para fazer aerolevantamento, tá? Mas a gente tem que conhecer as etapas do aerolevantamento para saber utilizar os produtos derivados desse aerolevantamento. Então, a etapa de planejamento inclui responder todas essas perguntas apontadas, né? Aqui na figurinha a gente tem um plano de voo, né? Um print de um plano de voo para um aerolevantamento feito com um drone da SenseFly WeBe. Se a plataforma escolhida for uma aeronave tripulada, né, a aeronave tripulada ela permite ela permite ter embarcada uma câmera aerofotogramétrica própria para aerolevantamento, que é essa que a gente vê aqui no lado esquerdo, né, uma câmera aerofotogramétrica digital. É um equipamento específico, produzido especificamente para esse tipo de levantamento aerofotogramétrico, né? Não só a câmera, ela é integrada com um sistema de navegação, de GNSS, ela tem um berço aqui que estabiliza essa câmera, ela está atrelada a um computador de bordo que está armazenando essas fotografias digitais. Então, o aerolevantamento tradicional, feito com um avião tripulado, né, ele pode, com um avião ele tem um payload, uma capacidade de carga bastante grande, ele pode levar equipamentos bastante robustos, né? Isso aqui é um exemplo de uma câmera fotogramétrica embarcada. A aeronave ela tem que ser especial para o aerolevantamento, ela tem uma adaptação embaixo da fuselagem dela, ela tem uma janela que é por onde essa câmera está olhando para baixo, para o solo. Ou a plataforma ela também pode ser uma aeronave remotamente pilotada, um drone. O drone tem vários tipos, vários tamanhos, vários pesos.
O importante, o drone para fazer aerolevantamento, ele tem que ter embarcado um sistema de posicionamento global, um GPS, um GNSS, e obviamente ele tem que ter um sensor, uma câmera fotográfica, né? Ou pode ser um outro tipo de sensor, um lidar, um laser, embarcado. Então não é qualquer tipo de drone também que dá para fazer aerolevantamento, tem que ser um drone profissional para isso, né? Para tirar fotos de maneira estável, e ele tem que também armazenar os dados de localização dessas fotos para depois a gente produzir produto cartográfico a partir desse levantamento. Para o voo, a gente tem que ter condições climáticas adequadas também para fazer o voo. Apesar de não ser nosso plano, é, é, apesar de não ser nossa atribuição, melhor dizendo, fazer aerolevantamento, a gente tem que saber as condições de voo do aerolevantamento para depois poder interpretar as fotografias resultantes desse voo. Né? Então, dependendo da altitude de voo, ou seja, dependendo da plataforma também, se for com uma aeronave tripulada, a altitude é muito maior do que a gente faz com o levantamento com um drone. Então, dependendo da altitude de voo, eu sou obrigado a buscar dias livres de nuvens, né? Ou com uma cobertura de nuvens mínima possível, menor do que 10%. Então, como está ilustrado nessa figura aqui do lado direito, superior, esse é um dia impróprio para fazer um levantamento numa altitude acima das nuvens. Né? Com aerolevantamento com drone, como são voos mais baixos, não necessariamente precisa ser um dia completamente livre de nuvem, pode ser um dia completamente coberto de nuvens. Claro que não pode estar chovendo, mas quando a gente fala em voo de baixa altitude, é melhor que ele esteja completamente coberto de nuvens, essas fotografias resultantes fiquem completamente cobertas de nuvens, sendo que essas nuvens vão ficar por cima da aeronave, então não vai influenciar diretamente na imagem obtida, apenas vai sombrear a imagem, mas vai ser uma sombra constante na fotografia inteira. É diferente se for um dia como esse aqui que está ilustrado essa fotografia do canto, que é um dia que tem sol entre nuvens, as fotografias elas vão ficar com um contraste muito alto entre áreas iluminadas e áreas sombreadas pelas nuvens. Então, o ideal com drone é a gente buscar um dia completamente limpo ou um dia completamente coberto. Né? Não pode ser parcialmente coberto, porque deve gerar um contraste muito grande nas fotografias. Tá? Condições climáticas ideais ainda, dia sem poeira, sem fumaça, sem ventos fortes ou turbulências no ar, que vai influenciar na estabilidade da aeronave. Se dá preferência para os dias após as chuvas, ou durante o movimento de frentes frias que tende a limpar a atmosfera. Na nossa região aqui, sempre que entra uma frente fria, isso indica que é uma massa de ar polar, né? Que a gente vai, depois na frente fria, a gente está sob influência da massa de ar polar. E as massas de ar polar são secas, né? Elas não têm umidade, não têm nuvens. Então são dias bem propícios para fazer o levantamento. Né? Preferencialmente a gente vai tirar fotos num horário onde a gente tem uma altura solar, uma altura de iluminação maior do que 30 graus, sob plano horizontal. Em regiões onde as árvores perdem as folhas, onde tem vegetação caducifólia, as fotos devem ser feitas preferencialmente quando as árvores estão com menos folhas. Né? E, obviamente, quando a gente fala em drone, principalmente, a gente tem que observar muito bem as limitações técnicas dos equipamentos, dependendo da plataforma que vai se utilizar. Tem restrições aí com velocidade máxima de vento, com condições de voo mesmo, com regiões a serem sobrevoadas, então tem que observar as limitações técnicas dos equipamentos. Feito o voo, são obtidas as fotografias aéreas, porém a fotografia bruta ela não tem uma localização precisa. Né? Eu tenho um exemplo aqui, tenho pelo menos aqui 7 situações diferentes, 7 imagens, fotografias aéreas brutas de locais diferentes, onde como a gente não tem as coordenadas delas, a gente não tem uma localização precisa delas. Na verdade, a gente até tem, né? junto ao sensor que tira as fotografias, ele tem um GPS embarcado, que normalmente ele tem a posição do centro geométrico da fotografia, com a precisão do sistema GNSS embarcado, que vai variar de acordo com a plataforma que está sendo utilizada. O método de correção do GPS, então tem outras variáveis que influenciam nessa localização precisa. Mas a princípio a foto, vamos imaginar que ela vem sem localização nenhuma. Ela não tem coordenadas e também não tem toponímias, não tem o nome dos locais. Então a gente não sabe o nome das ruas, o nome dos rios,
o nome da localidade, nada disso vem nas fotografias aéreas, o que vai nos obrigar a ter algumas etapas adicionais agora no processo de aerolevantamento. Uma etapa para estabelecer um sistema de coordenadas nas aerofotos, para que a gente possa utilizar essas coordenadas depois para fazer o georreferenciamento, a aerotriangulação e a correção geométrica desses produtos, é a etapa de apoio de campo ou apoio terrestre. Nessa etapa são marcados pontos notáveis e facilmente fotoidentificáveis, ou seja, que eu consiga enxergar, seja visível na fotografia e que eu consiga ir em campo e identifique este ponto lá em campo, e consiga fazer o levantamento da posição dele, para que a gente possa levantar as coordenadas dele lá em campo com o sistema GNSS. Né? O número e a distribuição desses pontos de apoio, que vão ser utilizados para a gente fazer o georreferenciamento das imagens e correção geométrica delas, né? Ele é bastante variável de acordo com a tecnologia que a gente está utilizando. No aerolevantamento tradicional, feito com uma aeronave tripulada e com uma câmera métrica, a convenção diz que a gente precisa de, no mínimo, 3 pontos georreferenciados e fotoidentificáveis em cada fotografia, para que depois a gente possa georreferenciar e ajustar, rotacionar e fazer as correções geométricas dessa fotografia. Então, nesse bloco fotogramétrico aqui de Florianópolis, a gente tem 3 fotografias, considerando que a gente precisaria aí de 3 pontos no mínimo em cada fotografia, a gente precisaria de no mínimo 9 pontos bem distribuídos nesse bloco fotogramétrico. Quando a gente fala em imagens de aeronave remotamente pilotada, dos drones, essa proporção não é bem essa, de 3 pontos por fotografia. Daí tem outras variáveis, né? E no drone as fotografias são menores, em escalas maiores. Vai depender da complexidade do terreno, da precisão posicional absoluta que eu quero desse meu produto final. Mas não vai ser essa mesma proporção de 3 fotografias por foto. Né? Lá, quando a gente fala em drone, um número que se utiliza bastante é um ponto de controle para cada 10 fotografias. Né? Enquanto aqui, com câmeras métricas, a gente precisa de 3 pontos de controle para cada uma fotografia. Esses pontos de controle, eles vão ser levantados lá em campo com rastreadores de sistema de posicionamento global por satélite, o GNSS. Né? Aí deve depender do tipo de levantamento. Né? Se a gente faz com um drone, às vezes eu posso, porque é uma escala bastante maior, né, com um drone, os aerolevantamentos tendem a ser em áreas menores, mas com escalas maiores, ou seja, com maior nível de detalhe, porque é uma altitude menor de voo. Às vezes a gente tem a necessidade de marcar esses alvos previamente lá em campo, quando eu não tenho marcas em campo nítidas. Né? Então eu posso pintar esses alvos, depois eu vou levantá-los com GNSS, ou eu posso utilizar marcas já pré-existentes, pode ser uma marca pintada no solo, ou um canto de um muro, um canto de uma casa, uma faixa pintada na estrada. Eu posso utilizar diversas marcas para levantar essas coordenadas. Né? O nosso objetivo é levantar latitude, longitude e altitude de cada um desses pontos, que vão ser utilizados depois para o apoio do levantamento fotogramétrico. Uma outra etapa bastante importante também para a geração de dados geográficos se chama reambulação. Reambulação é um trabalho que é feito em campo para a coleta dos topônimos. Os topônimos é o nome dos lugares. Né? É o nome do rio, é o nome da rua, é o nome do bairro. Se tem alguma edificação, alguma construção importante que seja uma referência social, o nome desse local. Então é o trabalho para coletar esses nomes locais lá em campo. E ainda informações relativas aos acidentes naturais e artificiais do terreno. Além de fazer uma confirmação da correspondência entre as feições que foram interpretadas lá sobre as fotografias resultantes do levantamento ou classificadas pelo processamento digital, confirmando a sua veracidade, confirmando o que é aquele elemento de fato lá no terreno. Então, voltando aqui nessa figura número 6, ele me mostra alguns pontos que não se sabe, né? Olhando na fotografia, tu não sabe o que são esses pontos. Né? Aí tu pega um ponto desse, vai lá em campo, identifica ele, tu reclassifica ele na tua base de dados resultante. E se ele for um nome importante, uma localização importante, aqui no caso era uma edificação,
essa edificação ela tem um nome, ela tem uma importância social. Então eu vou preencher também os atributos daquela informação. Quando a gente está falando em sistema SIG, a gente tem a possibilidade de fazer isso no banco de dados, né? Se fosse um mapa analógico, a gente escreveria o nome do local, né? Mas no ambiente SIG a gente pode colocar essa informação lá no banco de dados. No caso aqui é um centro de assistência social que está marcado neste ponto. Então isso vai constar na base de dados resultante como um centro de assistência social. Então essa etapa de reambulação é quando a gente vai em campo buscar o nome dos locais, basicamente, o nome dos acidentes geográficos, e confirmar alguns elementos que foram interpretados nas fotografias brutas. Aí, de posse de todas essas informações, gente, de escritório já, tem uma etapa de pós-processamento de informações. A gente pode simplificar aqui citando uma das etapas dessas, que é chamada de aerotriangulação. Esses pontos de apoio que foram levantados lá em campo, eles são marcados nas fotografias iniciais e depois eles são densificados por um processo geométrico ou um processo computacional, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada. E esses pontos densificados eles são identificados e distribuídos ao longo de todo o bloco de aerofotos, estabelecendo-se assim um referencial em XYZ em todas as aerofotos. Esse processo hoje é executado em equipamentos digitais e processados em softwares específicos de aerolevantamento. Então a aerotriangulação é uma etapa de densificação daqueles pontos de apoio que vai ajustar e vai melhorar o referencial de coordenadas do nosso produto final. Essa etapa ela é feita em equipamentos do tipo esse aqui, ó, que é uma estação estereofotogramétrica. E de posse já dos produtos pós-processados, aerotriangulados, com os topônimos, todos os resultados de campo, né, os pontos de apoio, né, pode ser feito, não é uma etapa obrigatória, mas pode ser feita já como um produto do aerolevantamento, o que se chama de restituição estereofotogramétrica ou restituição fotogramétrica, né? Essa restituição fotogramétrica é a vetorização em um ambiente CAD, pode ser lá no AutoCAD, por exemplo, de pontos, linhas e polígonos tridimensionais que vão representar o que se vê lá nas fotografias aéreas tridimensional. Então a gente vai identificar lá as bordas de rua, os limites de edificação, as orlas de tipos de vegetação diferente. Tudo que é possível a gente vetorizar em objetos, pontos, linhas e polígonos pode ser, e a gente pode vetorizar e pode identificar, obviamente, nas fotografias aéreas obtidas, tudo isso pode ser restituído. E restituir é transformar uma informação visual numa imagem raster na fotografia em uma informação vetorial, em ponto, linha e polígono. O significado de cada um desses elementos vetorizados ele deve ser conhecido por estarem ligados a uma base de dados alfanumérica, né? Ou seja, em tecnologia SIG, então a gente pode atribuir um significado desses elementos lá na tabela de atributos de um dado SIG, né? Ou não é para trabalhar em dado digital, é para gerar um mapa impresso depois. Então a gente pode simbolizar, dar uma simbologia para esses elementos através da caracterização gráfica e adicionar uma legenda, que é basicamente o que se faz em mapas vetoriais, por exemplo. Por exemplo, não. De fato, nos mapas vetoriais é atribuída uma legenda e são utilizados símbolos, né, para representar os elementos lá em campo. Então, a restituição fotogramétrica ou estereofotogramétrica, ela serve para interpretar a imagem e vetorizar os elementos que estão naquela imagem, ou naquele conjunto de fotografias aéreas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma restituição fotogramétrica, no lado esquerdo superior é a ortofoto original, ou seja, o mosaico de fotografias aéreas que já foram processados a partir do levantamento, e a partir da interpretação dessa ortofoto e de alguns outros produtos, como modelo digital de terreno, modelo digital de superfície, que eu já vou falar aqui na sequência, é criada uma restituição fotogramétrica, que é esse mapa vetorial visto aqui na parte inferior. Percebo que a restituição é a vetorização do que está lá. Então aqui eu tenho um tanque que estou vendo lá, mas só que lá eu vejo a imagem, eu não sei, não tenho nenhum vetor que me delimite esse tanque. Alguém, um sistema veio aqui e vetorizou essa orla, essa borda e colocou aqui. Isso acontece com as edificações, com os limites de vegetação e tudo que é visível na fotografia aérea resultante do aerolevantamento pode ser restituído em um mapa
vetorial. A restituição fotogramétrica é um produto do aerolevantamento. Era bastante comum, um dos únicos produtos que tinha até bem pouco tempo atrás, porque eram mais fáceis de produzir na época da cartografia analógica. Então, a partir da década de 90 aproximadamente, começou a digitalização da cartografia, inclusive dos aerolevantamentos. Começaram a surgir digitalmente alguns produtos de maneira muito mais simples e muito mais fácil. Então, atualmente, os aerolevantamentos podem produzir, então, além da restituição, que é até um trabalho mais manual, produtos mais automatizados. Os softwares, principalmente os softwares de drone hoje em dia, todos eles podem gerar alguns produtos digitais do aerolevantamento. E um deles que é bastante importante para nós em agrimensura, porque nos permite depois interpretá-lo e restituir nós mesmos o que nos interessa no mosaico de fotografias aéreas, é o produto que se chama de ortofoto, está ilustrado aqui no canto superior esquerdo. Uma ortofoto é um mosaico fotogramétrico, ele é um mosaico porque ele é construído a partir de um conjunto de várias fotografias aéreas. Então aqui não é uma fotografia apenas, é um conjunto de dezenas de fotografias aéreas que elas foram recortadas, moldadas, ajustadas e ortorretificadas, já vamos conversar sobre isso, para compor essa figura completa. Então, este mosaico fotogramétrico ele mostra as imagens de suas verdadeiras posições ortográficas. Ou seja, geometricamente, elas são equivalentes às cartas planimétricas em linhas e símbolos convencionais. Ou seja, uma ortofoto, diferentemente de uma foto bruta, uma fotografia aérea bruta, ela é cheia de distorção. Ela tem várias distorções. Uma ortofoto, que ela é produzida a partir de um conjunto de fotografias aéreas, mas elas já foram corrigidas nas suas distorções. Elas foram ortorretificadas. Então a gente pode tratar ela como uma carta impressa, como uma restituição já. Assim a gente pode usar essas ortofotos para fazer medidas diretas de distância, de ângulos, de posições e de áreas, sem a necessidade de correção por deslocamento da imagem, porque essa correção já foi feita durante o processo de ortorretificação. Então, ortofoto é uma coisa. Ortofoto e, por exemplo, uma ortofotocarta, se eu coloco dados vetoriais em cima dessa ortofoto, ela se torna uma ortofotocarta. Esses são produtos do aerolevantamento que são muito úteis para nós em agrimensura quando a gente busca querer um produto bastante rico em detalhamento para os nossos trabalhos de levantamento topográfico e levantamentos de agrimensura. Né? Outros produtos ainda do aerolevantamento, aliás, que ele é utilizado para gerar ortofoto e é gerado de maneira bastante automatizada, é o modelo digital de superfície, que é uma representação computacional, neste caso aqui, da superfície observada pelo sensor, né, pela câmera fotográfica embarcada lá na aeronave. Esse modelo digital de superfície, depois de algum tratamento, ele pode ser transformado no modelo digital de terreno. Na sequência, vamos conversar um pouquinho, vou gravar um vídeo sobre esses modelos digitais, e a gente vai trabalhar com eles lá no QGIS. Tá? Na verdade, com esses três tipos de produto aqui, ó, tanto a ortofoto, quanto o modelo digital de superfície, quanto o modelo digital de terreno, a gente vai trabalhar com eles no QGIS, né? Na ortofoto para extrair feições aqui foto identificáveis, né? E modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, para a gente gerar, por exemplo, curvas de nível, mapas de declividade. Tudo isso a gente pode fazer a partir desses modelos. Outros produtos ainda do aerolevantamento. A nuvem de pontos tridimensional, hoje com a tecnologia dos drones e dos softwares de pós-processamento de imagens de drones, as nuvens de ponto, são a nuvem de pontos 3D, tá, gente? Aqui a gente está vendo ela chapada, né? Parada, mas ela é tridimensional e são pontos. Tem esse aspecto realista, mas são pontos coloridos. Né? São vetoriais esses pontos. Então, a gente pode trabalhar com essa nuvem de pontos em softwares tridimensionais também e modelar essa nuvem de pontos. Tem uma série de funções série de informações que a gente pode extrair dessa nuvem de pontos, além da malha triangular tridimensional, que
Aqui também está representado com pedacinhos da fotografia colados sobre essa malha tridimensional, mas essa malha de triangulação vamos dizer que é a base do modelo digital de superfície. Certo, gente? Nos próximos vídeos vamos ver algumas dicas de fotointerpretação, como que a gente vai atribuir significado às fotografias aéreas, e vamos falar também sobre modelo digital de terreno, modelo digital de superfície e vamos exercitar a interpretação de fotografias aéreas. Grande abraço, até mais.